noite a todos, eu me chamo Ana Cláudia, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a Teresa d'Ávila, patronessa da nossa casa, aos nossos diretores espirituais, o Birajara e Rafael, Francisco de Assis, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, a cada instante, entendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos e colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que compreendermos. Que possamos, Senhor, a cada dia, fazer um pouquinho mais para estar mais próxima de Ti. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Permita que possamos iniciar o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, meus amigos, na noite de hoje nós vamos iniciar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar os itens 1 e 2. Mas antes da gente começar falando, dos itens 1 e 2, vamos falar do título do capítulo. Honrai vosso pai e vossa mãe, que é um enunciado que está presente no Decálogo, e nós precisamos entender antes o que é honrar. O Evangelho nos diz que honrar é conferir honras, exaltar, mas é só isso? Não. O Evangelho nos ensina que em relação a pai e mãe é muito mais do que isso. É dar amor, é dar respeito, atenção, carinho, diálogo, é estarmos próximos. Então é um dever que nós temos com os nossos pais de dar além do necessário, mais do que o material. É darmos também a nossa presença, estarmos presentes, fazer o melhor para os nossos pais. Então, o título desse capítulo do Evangelho se refere ao 4º mandamento da lei mosaica e é uma consequência da lei de amor e caridade. E Teresa d'Ávila nos orienta no livro Caminho de Perfeição, no capítulo 9, item 3, que nós não nos façamos estranhos para com eles, quando tiverem necessidade de consolo. Então é muito importante que nós estejamos presentes, que nós não nos façamos estranhos a nossos pais. E no Evangelho, no item 2, nós temos assim: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, item 12. Então, na forma moderna do Decálogo, a parte final dessa passagem do Evangelho, ela foi suprimida. E essa supressão, ela muda o sentido do Decálogo, porque as pessoas elas não leem a frase completa. Então, segundo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Então, o que foi suprimido? A parte final dessa passagem. A fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que terra é essa? É a terra prometida, que está no Antigo Testamento. Então, com essa passagem, Kardec mostra que Jesus ele não veio destruir a lei que foi trazida por Moisés. Jesus ele retoma o Antigo Testamento para quê? Para aperfeiçoar a lei divina. E por que Deus ele promete como recompensa nesse mandamento a terra? Ou seja, ele promete a vida terrena e não a celeste. Porque os hebreus naquela época, eles não compreendiam a vida futura, a vida espiritual. A visão deles estava muito limitada à vida corporal. Eles não tinham o entendimento da vida espiritual. Então, dessa forma, quando Jesus diz que eles viverão muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará,
eles estavam sendo tocados por aquilo que eles viam, que eles compreendiam e não pelas coisas invisíveis. Então, a terra que eles almejavam era a terra prometida. E Deus, ele diz, através desse mandamento, que eles viveriam por muito tempo nessa terra se eles respeitassem os seus mandamentos. Então, Jesus, quando ele vem, a pátria material, ela deixa, né, de ser a mais importante, ela se transforma na pátria espiritual. Jesus nos traz: o meu reino não é deste mundo. Então, nós recebemos o reino de Deus. Então, se nós cumprirmos também este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, nós receberemos o reino de Deus que Jesus nos traz. E nós também encontramos a alusão a essa passagem do Decálogo nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que diz assim no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Então, por que honrar pai e mãe é um mandamento? Para que todos saibam que tem que seguir. Porque se para uma pessoa não precisa ser um mandamento, para outra pessoa pode precisar. Então é importante que exista um mandamento para que as pessoas possam seguir. E Teresa, trazendo o exemplo de Teresa, né? Teresa d'Ávila, ela nos mostra esse amor e esse cuidado com os pais, né? Principalmente com seu pai. Ele se chamava Dom Afonso Sanches. E a mãe de Teresa, Dona Beatriz de Almada. Então, Teresa, ela conviveu muito com o seu pai, porque a mãe de Teresa, ela desencarnou quando ela tinha 13 anos, e o pai de Teresa ficou responsável pela criação dela. Então, e Teresa diz que ela era a filha mais querida do seu pai. Então, quando ela já era moça, né, Teresa decidiu seguir a vida religiosa, e foi muito doloroso para ela ir para o convento e deixar o pai, porque o pai já não queria mais que ela ficasse no convento. Ela já tinha ido quando ela era mais moça, né, para preservar a juventude dela, né, porque em função dos comportamentos que ela estava tendo, que podia desvirtuar a moça naquela época. Então o pai, preocupado, colocou ela num primeiro momento no convento. E aí depois Teresa quer retornar para esse convento e ela resolve deixar a casa do pai para poder seguir a vida religiosa. E ela nos diz no livro da vida, no capítulo 4, item 1, que ela precisou da ajuda de Deus para ela conseguir ter forças para deixar a casa do pai, para ela poder ir para o convento. E ela ficou no convento, ela foi para o convento da encarnação, mas ela não desassistiu o pai dela em nenhum momento. Então, quando ele ficou muito doente, Teresa saiu do convento, mesmo lá tendo outros irmãos e irmãs. Teresa saiu do convento para poder cuidar do pai dela. E Teresa diz, no livro da vida, capítulo 7, item 14, ela comenta: tive muitos sofrimentos na enfermidade de meu pai. Apesar de me sentir muito mal, esforçava-me para servi-lo. Faltando-me ele, faltava-me todo o bem e consolação com que me cercava. Como se nada sentisse, tive grande coragem para não demonstrar minha dor e manter-me a seu lado até que expirasse. Parecia-me, entretanto, que me arrancavam a alma ao ver que sua vida se acabava pouco a pouco, porque o amava muito. Então Teresa nos traz esse sentimento, esse exemplo de amor, de cuidado com seu pai, com quem ela conviveu mais anos. E é importante nós despertarmos esse sentimento de dever com os pais, né? E não apenas com os pais biológicos, mas também com aqueles que fazem, às vezes, de pais e mães. Então nós temos que dar amor, atenção, carinho, temos que praticar o que? A caridade com eles.
e da forma mais rigorosa, porque aqueles que não são pais biológicos, eles não geraram o corpo físico. Então, para esses pais, nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso. Por quê? Porque na realidade eles sequer têm os laços de sangue, a consanguinidade. Então nós temos que ter os mesmos cuidados com aqueles que estão fazendo o papel, cumprindo o papel de pais. Pode ser através de uma adoção, pode ser uma avó, um avô, uma tia, um tio, uma madrinha, um padrinho, ou qualquer outra pessoa que se dispõe a amar. Então a ligação desses pais é muito profunda. Por quê? Porque eles abriram o coração para esse amor, muitas vezes até não esperado. Mas eles se colocaram naquela posição de pais e estão ali ajudando aquele espírito naquele momento. Então eles estão ligados aos filhos por um ato de amor. Então os verdadeiros laços de família, eles são o quê? São os laços espirituais, não são os laços da consanguinidade. E nós sabemos também que temos alguns pais também que esquecem dos seus deveres, né? Mas nós temos que pensar o quê? Cada um só pode dar o que possui. Então, por pior que tenha sido um pai ou uma mãe, em algum momento, foi o que eles conseguiram fazer de melhor naquele instante. E nós temos que aprender o que é a perdoar as ofensas de quem quer que seja, né? Mas em relação aos pais, essa obrigação é ainda maior. E Jesus nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, é importante que nós deixemos para lá, não valorizemos o sofrimento, a dor, que muitas vezes passa à nossa porta, para que a gente possa viver de uma forma mais leve, com perdão. O perdão nos liberta. Então, mesmo que exista dificuldades nos relacionamentos com pai ou com mãe, nós temos que lembrar sempre que eles nos deram a vida. Isso já é suficiente. É o que nós precisávamos para estarmos aqui nessa terra, para estarmos encarnados, desfrutando dessa oportunidade da reencarnação. E eles nos ajudaram com todas as dificuldades, mesmo que eles não tenham cumprido o papel deles ao longo da vida, eles nos ajudaram. Então nós temos que procurar ser mais indulgentes, né, com as imperfeições alheias e principalmente se for com os pais. Então o termo honrai, ele compreende um dever até a mais com os pais, além do amor, do respeito, do carinho, da atenção, mas também da piedade filial. Nós temos que pensar sobre a nossa piedade, mas também de uma maneira mais rigorosa em relação aos pais, principalmente no acolhimento dos pais idosos, que é o momento que eles mais precisam de nós. Quantos pais, né, passam por dificuldades e se dispuseram a estar ali ao nosso lado, mesmo com todas as dificuldades que eles possam ter passado, eles se dispuseram a nos receber, a estar conosco. Então, no momento que eles mais precisam, nós temos que fazer a nossa parte. Então, os nossos pais, nós temos sempre que lembrar que eles são os nossos próximos, mais próximos. Então, nós temos que amar ao próximo, só que os nossos pais são os nossos próximos mais próximos. Então, nós temos que honrá-los e colocar em prática esse mandamento que o Senhor nos trouxe para seguir, honrar nosso pai e nossa mãe. Então, esse é um processo pedagógico. Nós primeiro temos que aprender a amar os nossos pais aqui na matéria, para que um dia nós possamos amar verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração. Então nós estamos aqui na Terra aprendendo com os nossos pais a colocar em prática esse amor filial, para que um dia nós possamos amar com todo o nosso coração a Deus. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos para agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, a oportunidade de estudo, a oportunidade de aprendizado,
agradecer a Deus pelo estudo realizado ao longo deste ano, que neste último estudo do ano possamos refletir em tudo aquilo que aprendemos, possamos iniciar o próximo ano renovados, com o coração puro e aberto a novos aprendizados. Que Jesus, Teresa d'Ávila, nossos mentores espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, que toda a espiritualidade amiga e o nosso Mestre Jesus estejam conosco nessa jornada. Permita, Mestre amado, que possamos encerrar o estudo da noite de hoje, graças a Deus.